Com a palavra, o senhor deputado, arquiteto e urbanista Edmilson Rodrigues, da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Pode falar daqui? Então, vamos lá. Queria agradecer a oportunidade de abrir este seminário na condição de deputado federal e segundo mandato. É uma honra participar do 5º seminário no meu 5º ano de mandato. Estou no 2º mandato dos 7 seminários realizados. Agradecer não só essa oportunidade ao presidente Marco Feliciano, mas também a forma generosa com que tem tratado os temas de interesse do CAU na comissão, afirmando um princípio de que a convivência no parlamento, a despeito das diferenças político-ideológicas, ela pode ser também uma convivência de construção, voltada ao sonho maior do direito à cidade, ou, se quisermos, de um urbanismo que, neste mundo urbano, pode ser a expressão de uma sociedade que alie e torne indissociável justiça social, o direito a todos os direitos, inclusive o direito ao equilíbrio ecológico. Queria agradecer e parabenizar aqui o Luciano Guimarães e a Luciana Schenck. Através dele, homenagear os componentes da mesa de abertura e demais que se dispuseram a contribuir, parlamentares, arquitetos, arquitetas, mas farei referência aqui ao arquiteto José Aquel Fares, por obrigação de amizade e de ofício, que é o meu presidente lá no Pará, e é uma grande referência desde o final dos anos 70. Eu creio que o primeiro documento assim de caráter técnico, mas com um viés político em favor da reforma urbana, como política de Estado no Brasil, tem a assinatura dele com outro grande arquiteto, Lamarão Corrêa, entre outros. Se não me falha a memória, um documento de 1978. Obrigado. Como eu estou aqui representando o presidente, eu não posso me alongar, eu vou fazer a leitura de um pronunciamento breve, tá? Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Câmara dos Deputados. Temos o privilégio de sediar o 7º Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, promovido em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e a Comissão de Desenvolvimento Urbano desta Casa. Consideramos o presente seminário como uma boa oportunidade de franquear o Parlamento à sociedade, fomentando o debate em torno de assuntos de relevância nacional. Em nome da comissão, gostaríamos de enaltecer a participação dos arquitetos e urbanistas em audiências públicas e demais trabalhos do colegiado. Os senhores têm apresentado contribuições valiosas que qualificam o processo legislativo e, por consequência, aprimoram a segurança, o conforto e a sustentabilidade dos edifícios e cidades brasileiras. A título de introdução dos debates, cremos ser conveniente fazer uma breve síntese. Compõe-se o seminário de 3 mesas redondas. A primeira debaterá a importância dos conselhos profissionais na defesa da sociedade, no contexto da apresentação da proposta de emenda à Constituição número 108 de 2019 do Poder Executivo, que dispõe sobre a natureza jurídica desta entidade. Tendo em consideração a proposta de emenda à Constituição número 80 de 2019, os debatedores da segunda mesa se debruçarão sobre a função social da propriedade e o direito à cidade. Eu até pesquisei, Ikiru Kenri Matsuda, em japonês. O direito à cidade e ao meio ambiente. Por fim, a terceira mesa discutirá o tema legislação e valorização do projeto, no contexto do projeto de lei número 1292 de 1995, que estabelece novas formas gerais de licitações e contratos públicos. Recentemente, aprovado na Câmara, o texto do substitutivo, entre várias inovações, amplia o emprego da contratação integrada,
que é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contrato, além de executar a obra ou o serviço, é responsável por elaborar os projetos básico e executivo e as demais operações necessárias à entrega final do projeto, que no Senado passa a ser PLS do Senado 163/95. Vê-se, portanto, que os assuntos selecionados para discussão hoje são relevantes, oportunos, com implicações de dimensão nacional e, a par de servir para enriquecer o debate no Congresso Nacional, seu aprofundamento certamente fará brotar uma rede de novas ideias e soluções. Concluímos agradecendo a presença de todos os senhores e senhoras, agradecemos em particular aos expositores que gentilmente nos cedem hoje seu tempo e conhecimento. Quero apenas agregar algumas informações. O rico debate sobre as mudanças na Lei 8666, que será aqui aprofundado. Eu creio que, a despeito de não ter sido aprovada a proposta do modo originalmente apresentado pelo CAL, é possível que nós extraiamos conquistas do texto aprovado. Tem um tema que eu quero dizer que o CAL tem participado do debate e que deve ser, de certa forma, assumido mais prioritariamente, tendo em vista que, desde 1831, grande parte do território brasileiro é constituído enquanto terras de marinha, assim, são patrimônios da União. E esse é um dilema para muitas cidades, como Florianópolis, Belém, por exemplo, que tem 49% quase da sua primeira légua patrimonial constituída enquanto terras de marinha, e é muito triste que o poder público não possa exercer a gestão do território no nível local, tendo em vista que há bitributação e conflitos de competências e de autoridade, assim, entre União e municípios. Participei de uma comissão especial no ano passado, ela foi presidida pelo senador Amin, e a relatoria do Alceu Moreira, e a despeito de sermos tão diferentes em muitos temas aqui, políticos, em muitas questões aqui debatidas, chegou-se a um relatório que é uma boa base para a solução definitiva do problema de terras de marinha. Quero elencar também, querido Luciano e membros do CAL, que há uma necessidade, na minha avaliação, de nós investirmos mais. E hoje se debate a questão da função social da propriedade, apesar de que desde 2001 nós tenhamos o Estatuto da Cidade, que, inspirado na Constituição, respeita o direito à propriedade, mas estabelece a necessidade do respeito a outro princípio, que é a função social dessa propriedade, não é? Mas eu queria aqui, em homenagem ao arquiteto, ex-deputado, que dá nome, inclusive, ao plenário 16, onde funciona permanentemente a Comissão de Desenvolvimento Urbano, o ZEZEL, que fez um esforço enorme para aprovar e teve sancionado ainda em janeiro de 2015 o Estatuto da Metrópole. Eu creio que esse é um grande desafio para nós, Luciano. Tenho certeza que há uma concordância geral, porque não há política urbana, particularmente em cidades, nas cidades maiores, das quais se possa abstrair a dimensão urbana no sentido mais metropolitano, de modo que, como pensar o transporte, mesmo moradia, o emprego, a dinâmica econômica, limitada àqueles limites geográficos de um município, quando a cidade, na verdade, ela não se contém nesses limites que a cartografia muitas vezes tenta impor, né? Então, acho que é um desafio, porque eu acho que avançamos pouco no Brasil na constituição
dos mecanismos dos conselhos de gestão de políticas metropolitanas, respeitando a autonomia dos entes federados e, ao mesmo tempo, fortalecendo o interesse comum entre as cidades para a solução de problemas. Por fim, ontem nós fizemos um lindo debate, o Ministério esteve presente e a sua secretaria, eu queria lhe agradecer, e o tema do déficit habitacional realmente é algo tão importante a ser debatido, né? Então, termos um país como o nosso, uma economia portentosa, apesar da crise, continua sendo a 8ª economia do mundo, com 6,4 milhões, que ainda são dados de 2015, porque não houve atualização pela Fundação João Pinheiro, 6,4 milhões é o déficit quantitativo de moradia no Brasil. Se nós falarmos em déficit qualitativo, as cidades inteiras são totalmente informais, não seria simpático chamá-las de cidades favelizadas, quase que de forma absoluta, mas às vezes sem infraestrutura de saneamento, sem moradia digna, né? Com raríssimas exceções, aqueles pontinhos luminosos dentro de um grande espaço opaco, né? E, no entanto, nós temos 7,9 milhões de imóveis ociosos no Brasil. Essa é uma grande contradição. A despeito assim, de ter diferenças com a linha política do atual governo, mas é um problema que não é enfrentado por nenhum governo. Então, ontem foi debatido isso, Luciano, e o Wilson estava representando o CAU. Então, uma das questões entre as várias levantadas, por que desde o BNH, aliás, desde os antigos IAPIs ainda, instituído pelo Getúlio Vargas, você, em geral, procura a periferia da metrópole para desmatar uma área, muitas vezes ela é acidentada, aterrar para tornar plana, é uma irracionalidade, e construir 1.000, 2.000 casinhas idênticas, um verdadeiro pombal, negando a própria lógica da arquitetura, né? Como ciência, arte e técnica, né? Capaz de ter uma ética que seja, ao mesmo tempo, voltada à garantia do direito de morar, mas seja também um compromisso com a estética, né? Então, eu queria pontuar essa questão, porque eu creio que é um desafio para nós, como arquitetos, a luta pelo direito à moradia, né? E isso é bom para a profissão, quanto mais projetos. Falo isso assim porque o Ministério tem tido a humildade de reconhecer que, com os recursos previstos no orçamento de 2020, é impossível manter um programa como Minha Casa Minha Vida, Danilo. Matsuda sabe, ele é do governo, mas sabe quanto está previsto? Nós já tivemos, pessoal, em 2015, 21 milhões, bilhões no orçamento do Ministério para esse programa. Começou com 4, foi crescendo, hoje nós estamos com uma previsão de apenas 2,4. No início do ano, precisávamos de pelo menos uns 4 bilhões para cumprir os compromissos com as empresas que já construíram e entregaram conjuntos habitacionais, que pode merecer crítica da sua localização, do que ele representou em termos de sacrifício para o trabalhador, que para se deslocar ao trabalho, as áreas de lazer, tem que pegar ônibus lotados em cidades quentes, sem sufoco. Tudo pode ser criticado, mas a verdade é que você faz a obra, entrega e não recebe. Nós sabemos que hoje, esse é um problema que o Ministério enfrenta, e nós estamos aqui debatendo. Creio que é um momento especial, porque a CMO, a Comissão Mista do Orçamento, ainda elabora 2 projetos orçamentários. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está aprovada, mas o plano plurianual, que sempre é aprovado no primeiro ano do governo, para valer para os 4 anos seguintes, inclusive o primeiro ano do próximo mandato de presidente, esse está em debate. E nós conseguimos aprovar emendas importantes na Comissão de Desenvolvimento Urbano e em outras comissões. Mas outro projeto é a própria Lei Orçamentária Anual 2020. É nela que se prevê apenas 2,4 bi para o programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, não dá nem para pagar a dívida, para que o Estado brasileiro se torne adimplente.
Então, esse é um debate a ser feito e de que modo nós podemos colaborar. Se vocês perguntarem o que é que tu, Edmilson, fazes como arquiteto e deputado, eu não sou o relator, mas na comissão tivemos algumas derrotas em termos de propostas apresentadas, na comissão mista do orçamento. No entanto, o relator tem um poder enorme. Eu acho que uma conversa, Luciano, da diretoria do CAUS, assim como nós fizemos com o Marco Feliciano, presidente da CDU, é de fundamental importância. Acho que esse seminário pode indicar, pedir que o presidente, o senador Marcelo Alencar, uma pessoa muito educada, um médico, psiquiatra, e realmente de bom trato, para que ele convoque o relator e nós possamos, na perspectiva dos arquitetos urbanistas, apresentar propostas para sensibilizá-lo a aderir, porque nós sabemos que as linhas gerais da política estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas sem recurso não adianta falar em Minha Casa Minha Vida, em mobilidade urbana, enfim, nas linhas gerais aí interessantes para os profissionais da arquitetura e urbanismo, né? Então, quando eu fiz a pergunta o que é, aí algumas emendas a gente teve reprovada, mas tivemos uma vitória na Comissão de Desenvolvimento Urbano. E eu termino com isso. O relator pode assimilar ou não, mas uma emenda foram 200 milhões para a FUNASA, para a área de saneamento, que pode nos trazer também a atuar no campo, né? Mas uma segunda emenda foram 100 milhões, não é muito, para melhoria e construção de habitações de interesse social, particularmente para tirar do papel, para deixar de que seja letra morta uma lei que já tem mais de 10 anos, que é a Lei da Assistência Técnica. Então, Áquil, a experiência que começamos na universidade com regularização fundiária, com emenda individual minha, e este ano tem uma emenda individual, não sei se são 200 mil, não é muito, para viabilizar assistência técnica, alguma experiência piloto, mas nós conseguimos 100 milhões na CDU, e isso tem que ser festejado. O relator pode ampliar isso, pode até reduzir muito, daí a importância da conversa. Foi aprovado também, construímos um consenso, 600 milhões, o que é pouco para as necessidades do país, mas 600 milhões de reais, aprovado por consenso, ganha força, porque são 4 emendas por comissão. Então, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, aprovou-se por consenso, passou a ser uma emenda de todos os deputados da CDU, que é para o Minha Casa Minha Vida, a entidade. E aí, eu, pessoalmente, defendo que nós, com um país de tantos imóveis ociosos, inclusive imóveis públicos, quem conhece Belém, você passa ali na Avenida Nazaré com o Dr. Moraes, prédios públicos do INSS, vai na Presidente Vargas, uma das principais avenidas de Belém, próximo ao Teatro da Paz, prédios de vários pavimentos, construídos na década de 60, uma linda arquitetura que pode ser reformado, refuncionalizado para garantir alguma atividade, particularmente moradia, por que não? No entanto, isso que seria emprego para arquiteto, para engenheiros, para operários, e seria também lucro para empresas que realizem a obra, mas é visto como se não fosse essencial. E o Brasil continua mantendo injustiças quando, de forma muito mais barata, se poderia atender interesses de quem quer ter lucro e ter uma empreiteira, e é lícito no capitalismo que você queira, mas também envolver os profissionais da arquitetura e garantir o direito de morar em prédios que podem estar ou não no centro, mas que não podem continuar vazios. Sejam públicos, porque é uma irracionalidade o governo gastar bilhões com aluguéis e, ao mesmo tempo, privados, que cumprem função meramente especulativa, né? E essa proposta de emenda constitucional 80 pode, inclusive, dificultar que se coloque em prática instrumentos da reforma urbana para exatamente impedir que alguém, baseado no direito de propriedade, especule por décadas num terreno, muitas vezes, que enfeia a cidade, que acaba sendo foco para violência, matagal e doenças
de animais peçonhentos e todo tipo de problema urbano, porque o seu interesse de propriedade está acima da função social geral e da função social inerente ao direito de moradia, né? Então, são essas as palavras e, portanto, um bom seminário a todos. Muito obrigado aí pelo privilégio.